Hoje nós começamos, nos cultos da manhã, uma série de mensagens chamada Eu Declaro Guerra. Nós vamos falar sobre guerra espiritual. 4 domingos, guerra espiritual. Esse será o nosso tema nos cultos da manhã, 9 e 11 horas. E nós vamos falar sobre esse assunto, porque apesar de sermos uma igreja que gosta de colocar o foco em Jesus e não no diabo, porque é isso que a Bíblia fala de Deus muito mais do que do diabo, porque tem muita gente que parece que tem uma obsessão meio doentia, assim, pelas coisas do maligno, gosta de falar bastante do maligno, tudo é o diabo. Nós cremos como a palavra diz, não, o Senhor nosso Deus é maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A nossa mensagem é Jesus, nós apontamos pessoas para Jesus. Mas existem tópicos que a gente precisa parar e refletir sobre eles, do contrário, começamos a construir um conjunto de falsas crenças sobre aquele assunto. E esse tema da guerra espiritual é dúvida para muita gente. Muitas pessoas não têm a compreensão bíblica do que é guerra espiritual, de que existe um mundo que é invisível aos nossos olhos naturais e que tem poder sobre o mundo visível. A Bíblia nos fala sobre essas realidades espirituais, sobre esse mundo espiritual. A Bíblia fala sobre anjos, a Bíblia fala sobre demônios, a Bíblia fala sobre a influência que o mundo espiritual tem nas nossas vidas, nos nossos pensamentos. Então nós precisamos ganhar a visão de Deus sobre as realidades invisíveis, as realidades espirituais. Então hoje eu quero começar essa série e eu quero de cara dizer uma coisa para você. Essa é uma série que o inferno não quer que você ouça. Essa será uma série de mensagens que tudo que o inimigo puder fazer para você não vir, ou uma vez vindo, você não se conectar, não escutar, não anotar, não guardar, ele fará. Porque ao longo desses 4 domingos, nós estaremos aqui pela palavra de Deus, abrindo os olhos, descortinando diante de você como o diabo opera, suas táticas, suas maneiras, seus métodos, seus caminhos e como você pode vencê-lo. Simples assim. Existem 2 extremos quando o assunto é guerra espiritual. Tem muita gente que parte para o extremo de subestimar o diabo. Pessoas que têm uma visão de vida muito materialista, cartesiana, racional, gente que só acredita naquilo que toca, naquilo que vê, que não dá bola para essa história de mundo espiritual, que acha que diabo é conto de fadas, gente que subestima o maligno. Eu quero dizer para você, uma pena, porque o diabo continua existindo mesmo que a gente não creia nele. E eu digo mais, eu digo que essa é uma das formas em que ele mais gosta de trabalhar, no oculto, nas sombras. O diabo, na Bíblia, é sempre apresentado como o rei da sutileza. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre os ardis do inimigo, sobre as sutilezas do inimigo, porque ele não se apresenta com chifre, com rabinho abanando e com tridente na mão. Porque um inimigo que se dá a conhecer de maneira assim explícita, óbvia, é um inimigo burro, é um inimigo facilmente vencido. O inimigo não trabalha dessa forma, ele trabalha de maneira sorrateira, ele trabalha de maneira sutil. Você acha que é apenas um problema de temperamento, você acha que é só uma crise do casal, você acha que é só uma questão da adolescência do filho, você acha que é só as pessoas que não estão se acertando, você acha que é o momento, é o clima, é a atmosfera, é porque a dificuldade bateu na porta da empresa. Você vai apontando para outros lugares, sem perceber que uma das causas de todo o caos ali naquele ambiente é espiritual, o maligno e as suas sugestões. E ele está ali trabalhando, nas sombras. Então esse é o primeiro extremo, quem subestima o inimigo. O segundo extremo é quem superestima. Tem gente que dá uma topada e diz, foi o cão. Tem gente que fala que tudo, pastor, tudo furei o pneu, é o devorador. Não, é porque pneu fura mesmo.
É porque a gente fica doente também. É porque a gente perde emprego também. É porque os infortúnios, acontecem na vida do justo, na vida do injusto, acontecem na vida de todos. Então, o que nós precisamos? De equilíbrio, fale comigo, discernimento. Coisa boa é gente que tem discernimento. Coisa boa é gente que tem uma visão madura e equilibrada da vida. E também madura e equilibrada da vida espiritual. Gente que sabe separar, gente que sabe olhar para si e dizer, calma aí, parte do meu problema eu resolvo com o médico, parte do meu problema eu resolvo na terapia, outra parte do meu problema é espiritual, eu resolvo eu e Deus. Gente que tem discernimento, gente que sabe onde o psicológico acaba e o espiritual começa. Sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, a nossa linha de raciocínio será a seguinte: nós vamos, a cada domingo, falar de um texto da palavra de Deus, em que o inimigo se manifestou de maneira explícita para tentar e derrubar alguém. E em cada um desses textos nós vamos extrair deles quais são as táticas e estratégias do maligno. Porque ele não é criativo, criativo é o nosso Deus. O autor de coisa nova é sempre Deus. Deus é o Deus do novo. O diabo sempre trabalha na base do repeteco. Ele só vai repetindo o que um dia já fez. Então não tem nada de novo no seu agir. Nós vamos entender como ele já fez lá, para que a gente possa perceber como ele tem feito aqui. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Eu quero começar com esse texto. É como que um texto base para a nossa série Eu Declaro Guerra. 1 de Pedro 5, versículo 8, versículo 9. Diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Ou seja, consciência plena, equilíbrio, olhos abertos. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está à procura, encontrando uma brecha, uma forma, um acesso, ele entra. Ele está procurando oportunidade. Diz o texto, versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Fale assim comigo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Isso aqui é importantíssimo. Tem gente que acha que vence o maligno levantando a mão, pisando forte e gritando, sai Satanás. Seria fácil demais e bom demais se fosse. Olha, seria de uma alegria assim, incrível, se tudo de ordem espiritual se resolvesse com levantando a mão, batendo o pé forte, dizendo, sai cão. Seria muito fácil. Mas o texto da carta de Pedro diz, não, o texto da carta de Pedro diz, vocês o resistem como? Permanecendo firmes na fé. O que é fé? É convicção e certeza das coisas de Deus, dos princípios de Deus. Paulo diz em Romanos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que Pedro está dizendo é, vocês irão resisti-lo, sabe como? Permanecendo firme nos princípios da palavra. Se você permanecer firme na verdade, o pai da mentira recuará e perderá espaço. É por isso que ao longo dessa série, eu não vou falar para você 3 formas de você levantar a mão, dar um grito forte para o diabo ser afugentado da sua vida. Não, porque isso não funciona. Isso daí não é oração, é mandinga. É outra coisa. Se você quer entender como o maligno opera, você precisa entender pela palavra como ele trabalha. E só vai conseguir vencê-lo se você se permanecer e manter-se firme na fé e na confiança da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ora, quem é o diabo? Quem são os seus demônios? A Bíblia vai falar sobre a origem do diabo. Ela fala isso em pelo menos 2 textos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, e Ezequiel 28, do 11 ao 19. Eu não vou ler por inteiro os 2 textos, mas se você ler
ambos os textos falam sobre essa queda do diabo. Porque segundo Isaías e Ezequiel, o diabo, antes de ser diabo, era Lúcifer, era um anjo que estava na presença de Deus, era um anjo que estava adorando o Senhor, e que ele cai por causa do orgulho. Daí esse ser o pecado que causa a sua queda, o orgulho. Não tem nada mais infernal do que o orgulho. O orgulho tornou Lúcifer em diabo. A Bíblia diz em Isaías, por exemplo, capítulo 14, versículo 12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia do seu coração. Veja que ele fala da queda, você foi atirado, e ele agora diz por quê, versículo 13, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. Subirei, erguerei, me assentarei, subirei. Mais alto do que o Altíssimo. Porque Lúcifer cai, porque ele tenta atingir o que é inatingível, ser como Deus. Porque o seu coração é tomado de uma vontade de ser mais do que ele era. Porque ele decide não estar mais sob o governo do Senhor, ele quer estar sobre a pessoa do Senhor. É essa rebeldia, é essa insubmissão que faz com que ele deixe de ser um ser que carrega luz. É claro que ele se torna o diabo Satanás. Por quê? Porque ninguém pode ser cheio de luz, longe da presença de Deus, se rebelando contra a pessoa de Deus. Então ele cai, e Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, nos fala que em sua rebelião cósmica, ele carrega consigo um terço dos anjos. Esses anjos caídos são os demônios, os espíritos imundos, como a gente lê nos evangelhos. Existe um texto da palavra de Deus, eu não vou ler também na íntegra, mas eu quero citá-lo. Lucas capítulo 5 fala sobre o gadareno, o endemoniado de Gadara. Aquele texto é muito simbólico do que o inimigo pode fazer na vida de alguém. Porque aquele gadareno, diz a Bíblia, que ele morava nos sepulcros, ou seja, lugar de morte. Ninguém é para viver no lugar em que a vida deve acabar. Então aquele homem está vivendo no lugar em que a vida deve terminar. Ele está vivendo o término antes do fim. Ele está vivendo em um lugar de escuridão, em um lugar de desesperança. É isso que o inimigo quer fazer com a vida de alguém. Quer roubar a sua esperança, quer roubar o seu ânimo, quer aprisionar você, quer colocar você em um lugar em que você pensa que a vida já acabou para você. Por causa desse divórcio, a vida já acabou. Por causa da perda desse emprego, a vida já acabou. Por causa dessa doença, desse câncer, a vida já acabou. Por causa dessa situação dentro de casa, a vida já acabou. Ele quer nos empurrar para esse lugar onde a gente fica tomado pela sensação de que a vida acabou e a gente não tem mais esperança. Eu quero quebrar essa mentira sobre a sua vida. Isso daí é um engano do maligno. Eu é que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de vida, planos de paz, planos de futuro e de esperança. Diz o texto de Lucas que aquele gadareno, ele era um homem que ninguém conseguia detê-lo. Nem o mais forte conseguia segurá-lo. Ele se feria, que era o pior de tudo, mais do que ferir os outros, ele se feria. Ele se lançava contra as rochas, diz o texto, e se machucava. Porque o que o inimigo quer é que a gente seja o sabotador da nossa própria história. Que a gente se machuque e cave a nossa própria cova. E depois de cair nela, a gente olhe, cheios de vergonha, e diga, fui eu que abri essa cova, eu que entrei nesse vício, eu que desmantelei minha casa, eu que abandonei as pessoas que me amavam, eu que me enfiei nesse lugar. Você se ferindo, você se machucando, você se flagelando, ele coloca o chicote na sua mão e fica só sugerindo, induzindo, e você se auto-chicoteando, se maltratando, com escolhas tolas, com decisões não sábias, imprudentes, irresponsáveis. Ele quer tirar todo tipo de amor próprio, todo tipo de amor próprio, todo tipo de valor próprio. Todo tipo de sentimento de eu não vou fazer isso comigo mesmo, a minha vida é preciosa, é valiosa.
Entende? Ninguém conseguia segurá-lo, significa uma falta total de controle, de domínio próprio. Ninguém conseguia detê-lo. Sabe quando alguém está em um momento da vida em que todos percebem que aquela pessoa está descendo ladeira abaixo, mas não importa, o amigo aconselha, a mãe diz, meu filho, por favor, não vá. As pessoas imploram. Todo mundo que ama tenta detê-lo, mas ele continua seguindo aquele caminho, continua obstinado. Todo caminho de obstinação, todo caminho em que ninguém consegue me parar, é um caminho do maligno, é gadareno. Eu estou me tornando um gadareno. Mas louvado seja Deus que na vida do gadareno chegou Jesus de Nazaré. E eu amo o texto bíblico porque a palavra diz que quando Jesus desembarcou, tão logo ele pisa na região de Gadara, o homem sai do sepulcro na direção de Jesus e prostrado o adora, porque olha que coisa louca, mesmo o homem possuído de demônios tem que se curvar diante da glória do Filho de Deus. Aleluia! Tão logo pisa, irmão, eu acho isso lindo, onde Jesus pisa, pessoas saem do sepulcro. Eu quero crer que nessa manhã Jesus vai pisar aqui nesse lugar e pessoas vão sair dos seus sepulcros para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu falo esse texto do homem de Gadara, do endemoniado gadareno, para você entender para onde o inimigo quer fazer que a nossa vida caminhe. Então, antes de nós chegarmos nesses pontos baixos da vida, Deus nos dá chances e oportunidades. A gente não precisa chegar lá para saber que Deus tem algo muito melhor para nós. Hoje, eu quero falar sobre uma face do inimigo. Cada domingo eu vou falar de uma. Pode ser? Uma face. Eu quero falar sobre o enganador. Aquele que engana. Essa é uma das suas principais faces. Olha que interessante, Paulo, em 2 Coríntios 11:3, ele diz: receio e quero evitar que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ele fala desse engano, ele diz o enganador, ele fala na carta aos Coríntios, eu temo que assim como ele enganou Eva, engane vocês, igreja, corrompa a mente de vocês. Tem um outro texto também, Apocalipse 12, versículo 9, o texto do Apocalipse diz, o grande dragão que foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Engano só é engano porque você não consegue percebê-lo, sim ou não? Se você conseguisse de cara perceber que era engano, você não seria enganado. O poder de todo engano está no disfarce. E mais, o poder de todo engano está em ser semelhante à verdade. Parece verdadeiro, parece fazer sentido, parece valer a pena, mas só parece, é engano. A embalagem é linda, é esteticamente perfeita, mas quando você abre, o conteúdo é podre. Engano. E eu quero falar sobre os primeiros que o inimigo enganou. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva. Eu quero ler 7 versículos com você, e em seguida eu vou compartilhar 4 verdades, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Me acompanhe, seja na sua Bíblia ou aqui na projeção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu,
e o deu a seu marido que comeu também. Uma pequena observação eu faço. Quem protagoniza a cena é Eva. Adão só aparece no final, para comer do fruto. Calado estava, calado ficou. Onde existe um Adão em silêncio, haverá uma Eva caindo. E todo vazio de Adão é uma família que está no caminho de sair do jardim. Eu vou repetir. Todo Adão silente é uma Eva caindo. Pois quando Adão se cala, a serpente fala. E quando existe um vazio de Adão, a família está no caminho de sair do jardim. Portanto, Adão, ei Adão, eu falo com os Adãos aqui hoje. Eu e você, meu irmão. A serpente está falando no jardim da nossa casa. Nós precisamos resgatar o nosso sacerdócio. Nós precisamos resgatar o nosso papel espiritual. Chega de as nossas casas serem sustentadas em oração pelas nossas mulheres. Chega da igreja ser conhecida por reunião de oração de mulher. Quem ora são as mulheres, quem busca a Deus as mulheres, quem arrasta a casa para a igreja é a mulher. Acorda, meu irmão! Porque se você ficar parado, passivo, sua família vai sair do jardim. Ele está operando, o inimigo está operando. Se posicione em nome de Jesus. E então, diz o texto, os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu quero te dizer nessa manhã, irmão, 4 estratégias que o diabo adotou com Adão e Eva para enganá-los e que ele adota conosco. E eu quero que você guarde como que um gabarito para fazer uma comparação e de coração sincero e quebrantado hoje, na presença do Espírito Santo, se avalie e se questione: será que eu não estou caindo em uma dessas mentiras? Será que eu não estou sendo enredado por um desses 4 enganos? Só isso. Só isso. Faça esse compromisso com Deus, de autoavaliar-se. Primeira tática do inimigo. Ele questionou a palavra de Deus. Fale comigo, questionou a palavra de Deus. Veja que o primeiro ataque do diabo foi aquilo que Deus disse. O primeiro alvo do inimigo, assim que ele aparece na Bíblia, porque aqui é a primeira menção dele na palavra de Deus. O primeiro alvo dele foi aquilo que Deus falou. Versículo de número 3, ele diz: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ponto de interrogação. É uma pergunta, é um questionamento. Ele está semeando dúvida na cabeça de Adão e Eva. Foi isto mesmo? Será mesmo? Não para por aí. Aqui nesse texto, olhe bem para mim, o diabo faz 3 coisas com a palavra de Deus. Primeiro ele questiona, depois ele distorce, depois ele nega. Primeiro ele questiona, foi isto mesmo? Será mesmo? Depois ele distorce, ele vai distorcer a palavra. Ele vai dar um jeito de corrompê-la. Ele diz: não comam de nenhum fruto. Deus não tinha dito isso. Não comam de nenhum fruto. E depois ele vai negá-la, porque quando Eva diz: eu não posso comer, ele diz: não, certamente não morrerá. Ele nega o que Deus havia falado. Questiona, distorce e nega. Olhe bem para mim, querido, escute uma coisa. O primeiro alvo do maligno na nossa vida é a nossa relação com a palavra de Deus. Se ele consegue minar, destruir, fragilizar, relativizar a sua relação com a palavra de Deus, já levou a gente para o saco. Porque se essa palavra é a verdade, na hora que eu adoto outras referências e outros nortes, eu estou começando a me guiar por bússolas que não têm o poder de me orientar. Isso daqui é muito importante. Olha que interessante, essa maneira dele colocar, foi isto mesmo que Deus disse? Ou seja, dúvida, ponto de interrogação. Hoje ele continua fazendo a mesma coisa. As sugestões do tipo: não,
Isso daí está ultrapassado, não está mais em voga. Essa coisa de Bíblia, isso daí é de gente atrasada. É de gente intelectualmente retrógrada. Não serve mais. Isso daí, esquece. Tem coisa melhor. Quando ele começa a relativizar o papel da palavra. Olha, eu vou te contar, viu? Às vezes a gente conversa com pessoas e essa sugestão aparece de maneira assim tão simples. A pessoa vem ferida, por esses dias eu atendi uma pessoa tão ferida, tão machucada, uma dificuldade tremenda de perdoar, dizendo, será mesmo que eu devo perdoá-lo? Ele merece. Eu disse, eita, será? Esse será vem do maligno. Olha bem para mim, irmão, olha como é sutil. Será que eu devo perdoar em toda situação? Será que Deus disse isso mesmo? Será que não é só em alguns casos? Será que não tem umas exceções? Porque o que ele fez é grave demais? Porque o que ela fez é grave demais? Será? Será que eu tenho que falar a verdade sempre? Porque neste caso aqui pode dar um problemão para mim. Eu posso me meter numa enrascada. Posso perder emprego. Será que falar a verdade é o princípio? Sempre. Será? Será? Será que faz diferença eu ser um jovem que me guardo para o meu casamento? Será? Será que faz diferença? Será que faz diferença eu trazer os meus filhos para a casa de Deus, ensiná-los a palavra de Deus? Será mesmo? Essa história de ensina a criança no caminho em que deve andar, será? Será que casamento é assim mesmo? O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo, e pô, pesado, como Cristo amou. Cristo foi para a cruz, rapaz, morreu. E a esposa, em uma amorosa submissão, não subserviência, é diferente, submissão. O que é isso? Será? Será que isso ainda tem validade? Eu quero fazer uma pergunta, qual a autoridade da palavra de Deus na sua vida? Porque a depender do nível de autoridade que a palavra de Deus tem sobre você, meu irmão, está definido o terreno que o inimigo tem em sua vida. Quando a palavra começa a perder a autoridade na nossa vida, o inimigo está ganhando território na nossa história. Ponto. Eu vou repetir, quando a palavra de Deus perde a autoridade sobre a nossa vida, o inimigo está ganhando território. Quando eu começo a trocar o Deus disse pelo eu acho, o assim diz o Senhor pelo eu penso, quando eu começo a ter uma relação com a palavra que é seletiva, em que eu pinço os versículos que eu gosto, em que eu obedeço aquilo que eu concordo, que faz sentido, que cabe na minha cabeça, que me convém, quando eu fico com a parte da palavra, tão somente aquelas que não implicam renúncia ao sacrifício do meu eu, da minha vontade, eu já estou colocando a palavra como serva e eu como Senhor. É o maligno que está ganhando território. Está aqui, gente, ele fez isso em Gênesis, está aqui. Provérbios 3, versículos 5 e 6, sabe como é que você vence isso? Confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do teu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer e Ele vai te mostrar o caminho que deve seguir. Segunda estratégia, ele atacou a visão do homem acerca de Deus. Note que o alvo aqui do inimigo primeiro foi o que Deus disse, mas em segundo lugar foi quem Deus é. Ele tenta de várias formas manchar, corromper a percepção que o homem tem de Deus. Por exemplo, no versículo 3, ele lança aquela sementinha de como se Deus fosse duro demais, rígido demais. Ele diz, olha, não foi isto mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto? Mentira. Deus tinha permitido que eles comessem de tudo. Ele só tinha proibido uma árvore. Ou seja, lá no Éden, a lista de permissões era gigantesca. A lista de proibição era só uma. Um ponto, um mandamento. E a pessoa pensar em Deus como um estraga prazeres.
um acaba-alegrias, um Deus que é contra o prazer e a satisfação do ser humano. Como Ele é contra o prazer e a satisfação do ser humano? Se Ele fosse, Deus teria colocado Adão e Eva em um mundo preto e branco, em um mundo cinza, em um mundo monocromático, mas Ele colocou o homem e a sua mulher. Primeiro já deu uma mulher para alegrar a vida do homem, e o homem para alegrar a vida da mulher. Já tinha um casalzinho ali, né, minha gente? Porque curtiu o Éden só com pet, não dava. Não dava. Deus é maravilhoso e Ele ainda faz, olha, cores de todas as formas, texturas das mais diversas, gostos, sabores, cardápio variado, era fruta de todo jeito, tem maçã, tem banana, tem jabuticaba, tem pera, tem melancia, prova do cítrico, prova do doce. Deus fez tudo rico, colorido, maravilhoso. Ou seja, Deus é a favor do prazer humano, da satisfação humana. Mas Ele coloca limites para esse prazer e para essa satisfação. Por quê? Você já começou uma coisa que na primeira colherada era deliciosa, mas depois da 15ª, você já estava enjoado. Porque quando cruza o limite do saudável, o que no começo era bom, depois vira veneno. A intenção de Deus era guardar o homem, cercá-lo, protegê-lo, preservá-lo. O inimigo está aqui atacando a visão do homem de Deus, para o homem pensar que Deus é duro, rígido, difícil de ser agradado, é difícil andar com Deus. Eu quero dizer, se você pensa que Deus é ruim, difícil, rigoroso, que Deus está toda hora ali te apertando, isso é do maligno. Se você passa por um vale, uma prova, uma dificuldade, e começa a enxergar Deus como teu algoz, isso é o maligno. Ele quer que você veja Deus como aquele que é contra você, e não como de fato é, aquele que é por você. Ele é o teu pai, Ele te ama, Ele te guarda, Ele não te deixa, Ele não te abandona, em nenhum momento, meu irmão, Ele abre mão de você. Esse é Deus. Mas o maligno vai manchando a visão que o homem tem de Deus. Terceiro, ele relativizou as consequências do pecado. Diga comigo, relativizou as consequências do pecado. Versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Olhe bem para mim, essa daqui é aquela famosa frase, é besteira, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Meu irmão, olhe bem. Davi um dia estava em seu palácio e contemplou do terraço do palácio uma mulher que se banhava. Fixou os olhos, certamente pensou, isso não vai dar em nada. O resto da história sabemos. Sansão um dia conheceu uma mulher, Dalila, deitou-se no seu colo, porque pensou, isso não vai dar em nada. Um homem chamado Acã, Josué capítulo 7, ele guarda no fundo de sua tenda uma cunha, um tecílio cananita, que Deus havia dito para não guardar, para eliminar. Ele guarda, pensando, isso não vai dar em nada. Jacó um dia deu um prato de lentilhas para Esaú, a fim de roubar dele a bênção do Senhor, a bênção da primogenitura. É besteira, isso não vai dar em nada. Uma família que desmantelou-se, dois irmãos que brigaram e passaram uma vida para se reconciliar. Que dizer de Abraão, hein? Abraão que tomou o atalho, Sara, sua mulher, não podia lhe dar filhos, ele então coabitou com Agar, a escrava, dela nasceu Ismael, posteriormente de Sara nasce Isaque, e os filhos de Isaque e os filhos de Ismael estão agora em guerra no Oriente Médio. Isso não vai dar em nada. Há pessoas aqui para quem eu prego que quem sabe
você tem relativizado as consequências do pecado, tem dito, isso não vai dar em nada, pastor, porque na vida de muita gente que eu conheço, que nem teme a Deus, que nem leva a Deus a sério, está tudo bem, está tudo certo. Ele faz, ela faz. Em alguns casos tem quem saiba, em outros ninguém descobre. Mas estão por aí, vivendo e gozando a vida, muito bem. Essa é a síndrome de Asaf. O homem, o levita, o cantor do templo de Deus, que escreve o Salmo 73 falando de uma crise existencial gigantesca. A Bíblia diz que Asaf certo dia olhou para o lado e comparou sua vida com a vida de muita gente que não leva Deus a sério. E ele disse, Deus, eles estão melhor do que eu. De que é que me vale te seguir? Se eu adoeço e eles têm saúde, se eu tenho escassez e eles abundância, de que é que me vale te seguir? Salmo 73, do verso 1 ao 5. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. É claro que aqui tem muito exagero, porque toda alma que vive crise de fé exagera. Aumenta os seus problemas e também aumenta a vitória dos outros, né? Mas esse salmo é uma peregrinação e ao final ele chega em um ponto de maturidade e ele diz assim, sabe de uma coisa? Senhor, eu sei, agora eu sei, que isso daí que eles vivem é só por enquanto, que os seus pés estão em um caminho que é ladeira abaixo, e que cedo ou tarde o abismo vai chegar. Olhe bem para mim, você que tem relativizado o seu pecado, você que tem relativizado as consequências achando que não vai dar em nada, em amor eu te digo, essa casa está sobre a areia, o vento virá, a chuva vai cair, e o teto vai desabar. Enquanto há tempo, retorne para a vontade de Deus, peça perdão a quem precisar pedir perdão, restitua a quem precisar restituir, mas volte, porque o maligno está esperando para tragar você de uma vez por todas. Volte. Asaf diz no final do Salmo, quanto a mim, versículo 28, como é bom estar perto de Deus. Coisa boa é quando você olha e você diz, irmão, coisa boa é estar perto de Deus. Eu não te sirvo, Senhor, apenas para que hoje minha vida, no agora, no imediato, no circunstancial, esteja bem e perfeita. Eu te sirvo porque Tu és o meu Deus, porque eu te amo e porque bom é estar contigo. Bom é viver a vida de mãos dadas contigo. Bom é andar na Tua presença. Teu mandamento, Senhor, Tua palavra, traz saúde ao coração e vigor aos ossos, como diz Provérbios. É lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminhar. Bom é estar contigo, Senhor. É assim que a gente refuta o maligno, olhando para ele e dizendo, suas propostas não me seduzem. Bom é estar com Deus. E ainda que no primeiro momento haja um preço, eu sei que há uma colheita a caminho. Por último, o inimigo fez a sua pior tentação, sua pior investida. Verso 5. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, Adão, Eva, seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele tentou o homem a ser independente de Deus. Ele tentou o homem a ser alguém que conhece o bem e o mal, conhece tudo, é todo conhecedor,
é onisciente e assim sendo não precisaria de Deus. Ou seja, o convite do maligno para Adão e Eva foi um convite à autonomia em relação a Deus, à independência em relação a Deus. Virem as costas para Deus, esqueçam Ele. Vocês dão conta, vocês se bastam, vocês conseguem, vocês podem. Nós vivemos na sociedade dos homens e das mulheres que querem ser super-humanos, sobre-humanos, que acham que os seus cursos dão conta, a sua conta bancária dá conta, o seu entendimento, a sua inteligência dá conta, a sua network dá conta. Mentira, ilusão. Toda pessoa autossuficiente é uma iludida, é um iludido, porque a parte do autor da vida não há vida. Não há, meu irmão. Essa é a pior proposta, a proposta do cai fora e rompe com Deus. Seja independente dele. O filho pródigo pensou assim. O grande erro do filho pródigo, minha gente, não foi gastar as coisas do pai. Isso daí foi consequência. O grande erro dele foi achar que ele precisava sair da casa do pai, sair de perto do pai, para gozar a vida e ser feliz. Engano. Todo o caminho fora da presença do pai é de descida. É de descida. Engano. Ei, meu irmão, hoje eu quero dizer para você, Adão e Eva, o primeiro Adão, ele ouviu a Deus, mas ele seguiu o que a serpente disse. O segundo Adão, que é Jesus, no deserto, quando tentado, ele ouviu a serpente, mas ele seguiu a Deus. Esses são os dois caminhos sempre na nossa vida. O eu declaro guerra hoje eu declaro guerra às mentiras do diabo em minha vida. Eu declaro guerra nessa manhã a toda tentativa do inimigo de querer questionar a minha relação com a palavra do meu Deus. Eu declaro guerra a toda tentativa do inferno de querer manchar e bagunçar a minha visão do meu Deus, de que Ele é todo amoroso e todo bondoso para comigo. Eu declaro guerra nessa manhã a toda tentativa do inimigo de achar que eu posso ser independente de Deus. Chega. Eu declaro guerra a toda sugestão do maligno de que eu posso permanecer nesse caminho fora da vontade de Deus, e isso não vai dar em nada. Mentira, mentira. Eu digo, Jesus, eu quero o teu caminho, Jesus, que a tua verdade me encha, me invada. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Eu quero orar com você. Eu quero orar nessa manhã. E eu quero orar para que Deus faça algo em corações aqui hoje. Será que você pode ficar de pé e fechar os seus olhos? Feche os seus olhos. Há uma expressão popular que fala sobre o conto da sereia, não é? Fulano caiu no conto da sereia, não é assim? Pois é bíblico. É bíblico. Mas não é sereia, é serpente. Quando alguém cai no conto da serpente, ela tem seus argumentos, ela tem suas narrativas. E enquanto eu pregava hoje, você, pelo Espírito Santo, há pessoas aqui que de maneira muito clara, enquanto eu pregava, o Espírito Santo abria os seus olhos, e você entendia, percebia, é comigo, pastor. Eu caí no conto dela, caí, mas eu quero retomar os meus passos, erguer-me. Eu quero mudar escolhas e posicionamentos hoje.
Eu queria que todos nós curvássemos a nossa cabeça, só por uma questão de respeito, de privacidade. Se você diz, sou eu, pastor, levante sua mão onde você está, eu quero orar agora. Pode levantar isso? Onde você estiver, pode levantar sua mão, meu irmão. Erga sua mão. Essa manhã Deus separou para fazer algo novo em sua vida. Essa manhã Ele te trouxe e o inferno está tempestivo, porque Ele te trouxe para você, para o Senhor fazer uma obra, e o Senhor não vai deixar você sair desse lugar da mesma maneira. Ele marcou um encontro com a sua vida, um encontro com a sua história. Oh, Espírito Santo, eu oro que aqui nessa manhã, sobre cada coração, ó Deus, que reconhece, ó Pai, que em algum momento deu ouvidos e seguiu as sugestões da serpente. Eu oro, Senhor, ó Deus, que haja um liberar da Tua graça, porque na Tua presença as cadeias da culpa são quebradas, e a Tua graça e a Tua misericórdia é maior do que nós. Eu oro que a Tua graça invada agora esse coração e dê a ele poder para levantar-se, para erguer-se, Senhor, ó Deus, para retomar o caminho da Tua vontade, para mudar escolhas, para mudar decisões, para mudar posicionamentos. Eu oro, Senhor, pessoas que estavam trilhando caminhos de morte, hoje comecem a trilhar caminhos de vida. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor comece a fazer uma revolução aqui nos corações, algo poderoso do céu comece a acontecer. Levanta as suas mãos, meu irmão, começa a adorar o nome de Jesus, começa a exaltar o nome dEle. O teu coração e o teu poder. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. pra Tua presença eu vou correr, E nesse lugar oh, aleluia. eu me rendo. Diga mais uma vez, Eu me rendo. tudo que eu preciso é conhecer o teu coração e o teu poder. Eu me rendo, Eu me rendo. aleluia, Eu me rendo. pra Tua presença, Tua presença eu vou correr. e nesse lugar permanecer, Eu me oh, aleluia, aleluia. Eu me rendo. Jesus, Tudo cai em mim. entregue, Eu me entrego. pode entregar, entregue, faz o que quiser, Senhor. Faz